Olá pessoal, eu sou o Maicon do blog maiconsan.com.br e hoje a gente vai dar continuidade aí ao nosso curso de Flash CS5, a nossa segunda aula. Hoje a gente vai entender um pouquinho sobre keyframe, sobre frames, qual a diferença, quando que eu devo usar um, quando que eu devo usar outro, tá? E vamos começar a fazer alguma animação aí. Legal? Então, primeira coisa, vamos abrir aqui o nosso Flash CS5. Vamos lá, vamos criar um novo arquivo aqui, ActionScript 3. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre frames e keyframes. Aqui em cima, a gente pode perceber na nossa linha do tempo, isso aqui é a nossa linha do tempo ou nossa timeline, tá? Aqui a gente pode perceber que tem uma bolinha branca aqui, tá vendo? O que significa essa bolinha branca? Se eu clicar aqui, ele vai ficar selecionado, né? Mas ele não tem a bolinha branca que nem tem aqui nesse primeiro. Toda vez que tiver uma bolinha branca no frame, significa que ele é um quadro-chave, que ele é um keyframe, tá? Mas que raio é esse keyframe? Esse keyframe, se eu fizer um desenho aqui, por exemplo, fiz um desenho, opa, fiz um desenho, tá? E reparem que a bolinha branca ficou uma bolinha preta. Por quê? Significa que tem um objeto desenhado nesse keyframe, tá? Eu posso vir aqui no frame 20, clicar com o botão direito, Insert Keyframe. Percebam que ele colocou uma bolinha preta aqui e uma bolinha preta aqui, tá? E toda vez que tem um keyframe na minha linha do tempo, significa que os objetos desse keyframe são independentes, tá? Então, se eu chegar nesse keyframe aqui e alterar a cor dele, tá? Alterei a cor desse keyframe e vir aqui no meu outro, mostrar, tá vendo que eles são independentes? Esse aqui tá azul e esse aqui tá o azul escuro que eu acabei de alterar. Tá, mas para que serve isso? Esses frames aqui do meio, esses quadros aqui do meio, também conhecido como quadros, eles são chamados de frames, tá? E como eles não são quadros-chave, como eles não têm uma bolinha aqui dentro, eles acompanham, né? É como se fosse uma cópia desse quadro aqui. Mas não é uma cópia, é como se fosse um link, tá? Ou seja, o objeto aqui desse quadro 10 é o mesmo desse quadro 1. O objeto desse quadro 15 é o mesmo do quadro 1. O objeto aqui no quadro 19 é o mesmo aqui do quadro 1, tá? Esse sinalzinho aqui branquinho, esse quadradinho branquinho, significa que é o último quadro do meu keyframe. Ou seja, todo esse quadro aqui, todos esses quadros que estão aqui no meio, são exatamente esse objeto. A partir desse outro quadro-chave, eu consigo criar aqui vários outros quadros chaves, né? Se eu clicar aqui no, pode ver, aqui ó, no 25, eu não tenho nada. A minha linha do tempo, se eu der um Enter, olha só, perceba a minha linha, a minha animação. Ela só vai do 1 ao 20, tá? Então eu quero colocar um quadro chave aqui no meu quadro número 30. Ou eu clico com o botão direito, inserir keyframe, ou como a gente mais utiliza, é apertando o F6. Tá vendo? Cliquei e apareceu um outro keyframe. Quando eu aperto o F6, eu estou criando uma cópia do quadro anterior, tá? Estou criando, quando eu clico aqui para inserir um keyframe, estou criando uma cópia do quadro anterior. Então, aqui no meio, mesma coisa, aqui no meio,
é como se diz, um link desse quadro-chave. Esse daqui, com essa bolinha, com esse sinalzinho branco, indica que esse frame é o último do meu quadro-chave. E aqui já começa um outro quadro-chave, keyframe. Se eu alterar aqui a cor desse cara, esse frame continua a mesma coisa, esses que estão aqui no meio também continuam a mesma coisa, e aqui eu alterei. Ah, tá, legal, mas eu quero criar um quadro-chave aqui, mas sem ser a cópia desse quadro. Como é que eu faço? A gente pode clicar com o botão direito, inserir blank keyframe, insert blank keyframe, tá? Ou a gente pode simplesmente apertar um F7, tá? Perceba que ele cria um quadro-chave, deixa eu desmarcar aqui. Ele cria um quadro-chave, mas um quadro-chave em branco, tá? Por quê? Para que fazer um quadro-chave em branco? Porque eu posso querer colocar um outro desenho, né? Aqui eu posso querer colocar, criar um outro desenho. Então tudo que está aqui no meio refere-se a esse keyframe. Isso aqui indica o último quadro do meu keyframe. E aqui já é um objeto novo. Então se eu apertar o Enter, olha só como é que ficou. Ele vai alterando, ele vai mudando. Então, qual que é a ideia dessa aula, pessoal? Eu quero que vocês guardem bem o que é frame, o que é keyframe e para que serve esses keyframes. Para eu estar deletando esses frames, eu posso clicar aqui com o botão. Uma coisa interessante, ó, se eu clicar aqui no keyframe e apertar um delete, ele apaga o desenho que está naquele keyframe, mas o keyframe continua aqui. A mesma coisa aqui, cliquei, deletei, pode ver que ele apagou todos aqueles links que tinham aqui desse keyframe, mas ele permanece aqui como sendo um quadro-chave, né? Tá vendo a bolinha branca? E como é que eu faço para eliminar esse cara aqui? Eu tenho que clicar com o botão direito e vir aqui, ó, Clear Keyframe. Limpei o meu quadro-chave. Quero tirar esse cara daqui também. Clear Keyframe. Quando eu tiro o meu keyframe, perceba que toda a extensão aqui no meu timeline assumiu como sendo esse keyframe, ó, tá? Ah, mas eu quero que... Por que ele está todo cinza aqui e o meu último quadro está aqui? Esse espaço que fica aqui, gente, geralmente a gente coloca para finalizar uma animação. É o tempo que esse objeto vai ficar na animação. Então, de 20 aqui até 45, ele vai ficar determinado tempo. Aqui embaixo, eu consigo ver a duração da minha animação. Tá vendo que aqui é 1.8 segundos? Então, do frame 1 até o frame 45, ele está levando 1.8 segundos. Agora, se eu quiser diminuir esse timeline meu aqui, eu posso simplesmente clicar aqui. Tá vendo que ele apareceu um quadradinho ali no mouse? E posso arrastar esse cara para cá. Ele cria um outro keyframe, mas ele não apaga esses caras aqui. Para eu apagar, tem que selecionar tudo. Remove frames. Removeu todos os meus frames. De novo, quero apagar esse keyframe. Botão direito, Clear Keyframe. Quero apagar esses quadros aqui. Botão direito, Remove Frames. Tá? Então aqui eu fiquei somente com dois quadros chaves e minha animação ficou ali, daquele jeito. Agora percebam, se eu der um Ctrl Enter, ele vai mostrar para mim a animação. Tá vendo que o último quadro aqui, ó, que é esse azul claro, ele quase não aparece? Por que ele quase não aparece? Porque quando a minha animação sai aqui do primeiro, chega aqui no 20º, ele já volta para o primeiro rapidamente e começa de novo a animação. Então a animação entra num looping. Como é que eu faço para estar visualizando esse quadrado aqui? É só eu aumentar aqui a extensão desse keyframe. Tá? Então eu venho aqui onde eu quero e pressiono, gente, quando eu quero criar frames, somente frames,
Não quero criar quadro-chave, não quero criar uma cópia do quadro-chave, eu quero somente criar frames. Eu só quero criar esses carinhas aqui, ó. Tá vendo? Esses carinhas aqui. Então eu venho aqui onde eu quero e aperto F5. Então eu estendi todo esse meu keyframe até aqui o quadro 40. Se eu der um Ctrl Enter de novo para a gente visualizar a nossa animação, veja que agora eu já consigo enxergar o meu quadrado com fundo azul claro, porque ele está demorando aqui, ó, ele tem todo esse intervalo aqui até ele voltar para o frame 1. Então aqui do 20 até aqui são 8 segundos, né? Ah, como é que eu sei? Ó, só olhar aqui, 1.6 e aqui no 20, 0.8. Então, 8 segundos. Pessoal, então isso aí foi uma breve explicação sobre frames e keyframes. Vamos só dar uma recordada aqui, rapidinho. Vamos deletar todos esses caras. Clear keyframe e remove frames. Pronto, removi todo mundo. Quero criar um quadro-chave em branco. F7. Criei o quadro-chave em branco. Tá? Faço o desenho aqui. Quero criar uma cópia desse quadro-chave aqui, dentro de um quadro-chave também. Aperta F6. Criou dois quadros-chaves. Quero estender esse quadro até aqui no 40. Como é que eu faço a extensão desse quadro-chave? F5. Simples, né, gente? Uma questão só de estar decorando aí F5, F6, F7. São as teclas mais utilizadas aí para a criação de quadro-chave, quadro-chave em branco e frames. Tá legal? Qualquer dúvida, postem aí. Obrigado e até a próxima aula.